Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é o professor Gutierrez para mais um vídeo desse canal de matemática com dicas simples e rápidas para você resolver questões que muitas vezes parecem complicadas. Com o assunto de hoje, questões da banca ADM-TEC. Essa banca aí tem sido muito utilizada pelos municípios, principalmente aqui do Nordeste, para os concursos municipais. Então, já pega papel e caneta e vem comigo nesse vídeo. Mas não esquece, deixa aí a sua curtida e algum comentário com alguma dúvida ou sugestão para as próximas aulas. Então, vem comigo que o assunto hoje está muito top. Nessa aula de hoje, nós iremos para as unidades de medida cobradas por essa banca em alguns concursos mais recentes. Então, vem comigo, vamos responder uma a uma devagarzinho aqui, para que você possa compreender as mudanças de unidade de medida e também outras questões que vão envolvendo essas unidades de medida. Costumo dizer que a ADMTEC ela nunca vai cobrar uma questão apenas de um assunto, ela vai envolver esse assunto com outras questões. Por exemplo, a porcentagem é uma das coisas que mais aparece nessa banca. Então você vai ver de vez em quando a porcentagem ligada às unidades de medida, à média, moda e mediana, ao MMC e ao MDC também. Então, vamos lá. Primeira questão de hoje é do município de Ingazeira, né, o cargo de motorista na prova de 2023, certo? Duas afirmativas para que a gente possa analisar aqui com bastante cuidado. Vamos lá. O site da prefeitura informa que o atendimento à população ocorrerá de segunda a sexta, né? Então temos aqui essa informação das 8 às 13 horas, né? De segunda a sexta-feira. Totalizando aí 5 dias nesse caso, né? Logo, quando fala essa palavrinha, ó, logo, portanto, diante disso, então quer dizer que essa é a afirmativa que você vai dizer se é verdadeira ou se é falsa. Logo, a prefeitura mantém 25 horas semanais de atendimento. Então, nós temos que provar isso, né? Em uma semana, quantas horas essa prefeitura vai ficar aí ativa, né? Então, vamos começar aqui, ó, separando a pergunta. Ó. Número 1, vamos lá. De segunda a sexta-feira, nós temos um total de 5 dias, não é isso? E cada dia dessa semana é das 8 às 13 horas. Bom, se você pegar de 8 às 13 horas, são 5 horas, né? Ó, de 8 a 13, 13 menos 8 dá 5. Então, 5 dias vezes 5 horas, nós temos então 25 horas por semana, concluindo assim que a questão é verdadeira. Muito fácil, muito tranquila, né? Vamos aqui para número 2. Vou separar aqui para você. Número 2. Estima-se que um engazeiro, ó, observa que tá, engazeiro é o nome da árvore, tá? É o nome da árvore frutífera, tá bem? Não é da pessoa que mora em engazeira, tá bem? Com aproximadamente 4 anos, seja capaz de produzir em média 600 frutos por ano, né? Antes que você já faça assim, ó, 600 vezes 4, muita calma nessa hora. Vamos ler toda a questão e principalmente a frase final, né, na qual você vai provar se é verdadeira ou falsa. Então, em uma plantação com 150 engazeiros, todos com aproximadamente 4 anos, opa, então esses 4 anos aí não correspondem ao tempo que você vai calcular esses frutos, e sim que o engazeiro, a partir dessa idade, né, esses 4 anos representam a idade do engazeiro. Né, ó, todos os 150 engazeiros da plantação têm aproximadamente 4 anos, então todos já estão na idade fértil para dar frutos, tá bem? É esperado que a produção, essa é a frase, né? Ó, é esperado que a produção, segundo a informação prestada, é de 9.000 frutos. Então, a gente só vai calcular em simplesmente 150 vezes 600, já que são 150 engazeiros e eles produzem 600 frutos em um ano. Tá? Os 4 anos não vão sinalizar nada no nosso cálculo. Então, vamos lá. Vou colocar 150 vezes 600, gente, porque aí é uma dica que eu vou te dar, ó. Porque eu posso colocar os dois zerinhos aqui do lado, já que quando eles multiplicarem vai dar zero. E eles vão ocupar apenas um espaço ali das unidades e das dezenas. Então vamos lá, ó, 6 vezes o valor e os zerinhos ali do lado. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5 dá 30. Vai 3 para aqui para cima. 6 vezes 1 é 6, com mais 3 dá 9. E aí, ó, olha só que pegadinha, dá 90.000. E aqui a questão
está te informando que serão 9.000, por isso ela é falsa, né? Então, a primeira foi verdadeira e a segunda falsa. Marcando assim a letra B, ó. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Tá bem? Vamos para a próxima. Se você gostou disso aí, já deixe sua curtida ou então alguma dúvida sobre essa questão. Então, comenta aí, ó. A primeira questão, professor. Vamos para a próxima, né? Aqui está com o número 5, mas é porque eu tirei de uma lista de exercício aqui dos meus alunos. Então, eu vou apagar aqui. Essa é de 2023 também, da Prefeitura de Ingazeira, só que para o cargo de técnico em enfermagem. Então, vamos para a primeira afirmação. Uma atividade que deveria demorar 2,3 horas terminou sofrendo um atraso. Um atraso significa que a gente vai adicionar o tempo, né? De mais, ele ainda afirma, mais 45 minutos. Sendo assim, a atividade foi concluída em 3 horas e 15 minutos. Vamos ver, né? O grande erro da maioria das pessoas que não estudaram ainda sobre as unidades de tempo é achar que 2,3 horas significa 2 horas e 30 minutos. Isso está errado, tá? Por quê? Porque as horas, elas não são como os centímetros, como as gramas e também como os mililitros. Elas não são de 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000. O sistema utilizado para o tempo é de 60 em 60. Então, 1 hora tem 60 minutos e não 100. Por isso, a gente não pode colocar ali que é 2 horas e meia. 2 horas e meia, na verdade, seria 2,5, né? Por causa do meio décimo, tá bom? Meio décimo não, meio ponto, né? Ou 5 décimos. Então, nós precisamos transformar aí, ó, esse horário de 2,3 em minutos, para a gente poder ter um controle melhor, né? Ó, eu tenho 2,3 horas. Então, para transformar isso totalmente em minutos, eu tenho que multiplicar por 60. Mas como a questão no final está horas e minutos, então eu vou só separar, tá? Vou deixar aqui as 2 horas no cantinho. E o nosso problema, que é com decimal, vai ser multiplicado aqui à parte, 0,3 vezes 60. 0 vezes todo mundo é 0. Agora, 6 vezes 3 vai dar 18, ó, lembra do espaço? Sobe 1. 6 vezes 0 é 0. Com mais um ali que ficou ali em cima, só vai descer ele para cá, tá? Lembre-se disso, 6 vezes 0 é 0. Somando tudo, vai ficar aqui uns 180, só que toma cuidado, ó, sua conta tem números decimais. Então, se ela tem números decimais, você tem que contar as casas que foram utilizadas, né? Ó, quantos números ficaram para trás da vírgula? Só um. No 60 não tem mais nenhum. Então, só uma casa. Aqui também tem que ter uma casa decimal, tá? Então, vai ficar 18 minutos. Então, inicialmente, ó, essa atividade, ela deveria demorar 2 horas e 18 minutos, mas sofreu um atraso. Um atraso de quanto? Ó, de 45 minutos. Então, eu vou aqui somar 45 minutos, né? Ó, mais 45 aos minutos. 8 com mais 5 vai dar 13, vai subir 1. 4 mais 2 vai dar 6. Então, 63 minutos. Só que nós sabemos que quando completa 60, nós temos 1 hora a mais. Então, ao invés de colocar 2 horas e 63, a gente vai escrever, ó, 2 horas e 3... 2 horas não, perdão. 3 horas e 3 minutos. Já que quando completa 60, nós temos 1 hora a mais. Então, essa deveria ser a nossa resposta. E ali está afirmando que é 3 horas e 15. Então, torna essa afirmativa uma afirmativa falsa, tá certo? Lógico, se você caísse naquele erro de 2 horas e meia e colocasse os 45 minutos, daria certinho as 3 horas e 15. Mas toma cuidado. Viu um decimal, transforme ele em minutos, ou se não for no caso de minutos, para segundos, para que a gente elimine essa casa decimal e você não se confunda com ela, tá bem? Então lembre-se, a unidade de medida de tempo ela é calculada de 60 em 60. Tudo bem? Vamos então aqui para número 2. A base de um aquário ela tem um formato de um retângulo e as medidas são de 80 por 120. Essa aí é a base do nosso aquário. Enfim, uma pedra foi colocada nesse aquário e a altura da água subiu
10 centímetros. O que significa, gente, que o volume dessa água levantou 10 centímetros, né? Basicamente por causa do volume da pedra, né? Sabendo que o volume de água deslocada é equivalente ao volume da pedra, exatamente aquilo que eu falei, né? O volume que subiu é exatamente o volume que a pedra causou, né? Não foi colocado mais água, foi colocado uma pedra e essa água subiu. Podemos afirmar, então, que esta pedra tem um volume de 0,96 metros. Olha que coisa, metros cúbicos, tá bem? Então, ó, tudo está feito em centímetros e ele quer o restante, o resultado final em metros, né? De 0,96. Então, vamos lá. Eu vou tentar aqui desenhar, tá certo? Bem esboçado aqui esse paralelepípedo, né? Que é um aquário. Então, nós temos aqui, ó, a frente do aquário. E aí depois, ó, a gente pode colocar aqui um retângulo parecido e juntar aqui os pontos. Não está bem retinho não, mas é só para a gente poder ilustrar mesmo. Tá aqui. Ele diz que a base, né, desse aquário é de 80 por 120, né? Então vamos supor que aqui na frente seja 120 e aqui seja 80. Só que está em centímetros. Então a gente pode transformar isso diretamente para metros, né? Ó, os 120 centímetros vai dar 1,2 metros. E o 80 centímetros vai dar 0,8 metros. E aí depois ele falou que a água subiu 10 centímetros. Então a gente não vai precisar calcular o volume do aquário todo. Até porque não temos a altura do aquário todo. Para isso a gente só vai precisar saber a altura que subiu por causa da pedra, né? Vamos supor que a água estava aqui e ela subiu para cá, né? Ó, essa alturinha subida aqui de 10 centímetros, que também a gente vai transformar em metros, para ter o nosso resultado em metros cúbicos, tá bem? E como é que calcula volume, Gutierrez? O volume, gente, é você multiplicar as três medidas do paralelepípedo, né? Então, quando você tem uma caixa d'água, uma cisterna, algo que tem esse formato, né, de bases retangulares e faces retangulares, o volume é só multiplicar as três medidas do comprimento, da largura e da altura. Então, a gente vai multiplicar. Ó. Vou fazer primeiro ó, 1,2 vezes 0,8. Depois eu vou pegar esse resultado e multiplicar ele por 0,1. Certo? Então, vamos lá. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 1 é 8, com mais 1 subiu, vai ficar 9. 0 vezes todo mundo é 0, né? A gente somar vai ficar assim, ó, 0,96. Vamos contar então as casas decimais, né? Assim como na questão anterior. Aqui você tem um número atrás da vírgula e aqui também tem mais um. Então, na minha resposta final, teremos dois números atrás da vírgula, né? 0,96. E agora a gente vai multiplicar esse 0,96. Cuidado, que se você parar a contar aqui, você vai chamar aquela questão de verdadeiro. Então, como eu vou multiplicar por 0,1, eu já sei que essa alternativa ela é falsa. Né? Essa afirmação aqui ela será falsa. Porque agora que eu vou multiplicar, ela vai alterar o seu valor. Né? Nesse caso, vai alterar uma casa decimal. Né? Imagina aí, 0,96 vezes 1 é 0,96. Só que com essa casa aqui, a mais, essa casa decimal, então eu vou ter mais uma casa pulada para cá. Vai ficar 0,096 metros cúbicos. Então, mesmo que eu não tivesse feito essa multiplicação, você já tem como tirar que ela é falsa, porque ela ainda sofreria mudanças. Então, o volume da pedra, né, o volume que a pedra acabou causando a água a mais, ela é de 0,096 e não de 0,96 apenas. Tudo bem? Então, verifique sempre lá no seu edital se medidas de volume está lá listado. Porque, por exemplo, em algumas cidades está lá medidas de volume e outras não está. Então, toma cuidado que às vezes você pode estar estudando muito volume e o volume nem está no seu edital. Né? Às vezes só tem lá medidas de área, tempo, massa e distância. Né? Vamos para a última aqui, ó, número 3. Até agora, as duas foram falsas. Então, vamos para a número 3. Um tanque está vazio e sem vazamentos. Eu vou ler aqui a questão final só para que a gente possa ter uma noção. Não. Estando este tanque vazio e abrindo as duas torneiras do mesmo momento, podemos afirmar que
este tanque ficará cheio em 2 horas e meia. Agora sim, são 2 horas e meia, tá bem? Início, um tanque está vazio e sem vazamentos. Uma certa torneira A, ela consegue encher esse tanque sozinho em 3 horas. Então, vou anotar aqui, ó. Número 3, temos uma torneira A e temos uma torneira B. A torneira A, ela enche todo o tanque em 3 horas se ela estiver sozinha. Já a torneira B, mais potente, consegue encher sozinha esse mesmo tanque em 2 horas. Então tá aqui 2 horas e 3 horas. Veja que ele não fala qual o tamanho desse tanque. Ele também não diz qual o volume desse tanque. Apenas a quantidade de horas que cada torneira leva para enchê-lo individualmente. Então, ó, uma maneira que eu usei para resolver essa questão foi a seguinte: vamos supor que esse tanque ele seja cheio com 30 litros, tá? Por que 30 litros? É especial? Porque é apenas porque 30 dá para dividir aí, tanto por 3 quanto por 2, tá? Então eu escolhi um número aí que não foi só aleatório, ele tem um motivo, porque dá para dividir por 3 e por 2. Você vai ver por quê. Por quê? Se eu considerar a torneira A, quer dizer que, já que ela enche esses 30 litros em 3 horas, isso significa que em 1 hora apenas, ela vai encher 10 litros, concorda comigo? 30 dividido para 3 dá 10 litros. Ou você pode chamar isso como uma velocidade, né? 10 litros por hora. Já o tanque B, ou melhor, a torneira B, ela vai encher 15 litros em 1 hora, né? Então, em 1 hora, ela vai encher 15 litros, né? 30 dividido para 2. Isso utilizando esse valor que a gente está falando, né? Eu poderia utilizar um X, mas para facilitar, vamos usar um número 30. Então, se em 1 hora a torneira A consegue encher 10 litros, e em 1 hora a torneira B consegue encher 15 litros, pensa, se as duas estiverem ligadas juntas, tá aqui, ó, juntas, ao passar 1 hora apenas, ao passar apenas 1 hora, elas vão encher um total de 25 litros, tá? Porque a vazão ela é constante. Então, tá lá aberta, em 1 hora as duas juntas vão encher 25 litros. E isso já é próximo do meu tanque total, né? O meu tanque que eu imaginei aqui era de 30 litros. Então vai dar 1 hora e mais um pouquinho, tá certo? Eu não vou saber aqui, não vou colocar aqui a conta, dá para saber, mas para saber quanto falta para encher. Mas veja que é um pouco mais de 1 hora já é suficiente para essas torneiras juntas encherem o meu tanque. E a afirmação diz ali que vai encher em 2 horas e meia. Então isso é falso, tá? A gente pode marcar aqui de certeza que será falso, pela velocidade que nós calculamos de cada torneira e que juntas, em 1 hora só, ela vai encher 25 litros. Por isso, todas as afirmativas estão falsas, por isso a gente vai marcar aqui a letra D. Ó. Ah, não, a letra D não, a letra B de bola, né? Ó. Nenhuma afirmativa está correta, tá bem? Tudo bem? Então veja aí, tivemos uma questão aí com unidades de tempo, volume e a outra que poderia ser até resolvida com uma equação, mas não exatamente é necessária uma equação para resolvê-la. Vamos para a última deste vídeo, essa também da Prefeitura de Ingazeira de 2023, de técnico em enfermagem. Veja que a ADMTEC, às vezes, numa mesma prova, ela tem mais de uma questão com unidade de medida, então fique bastante atento nisso. Vamos para a primeira afirmação, número 1. A frase principal é isso aqui, ó. Após fazer os cortes necessários, haverá um total de 15 pedaços de fio. Então, nós vamos provar se isso é verdade ou não. 38,5 metros de um fio deve ser cortado em pedaços de 5,5 e 42,3 metros de fio deve ser cortado em pedaços de 4,7. Após isso, teremos um total de 15 pedaços de fio. Então, nós vamos fazer aqui divisões, já que são cortes, né? Nós vamos fazer aqui divisões. A primeira divisão dela, em números decimais, é de 38,5 dividido por 5,5, né? De 5,5 em 5,5. Você pode aí também tentar fazer uma multiplicação, mas eu vou fazer aqui direto e reto uma divisão. 38,5 dividido por 5,5 deve ser cortado em pedaços de 4,7. Após isso, teremos um total de 15 pedaços de fio. Então, nós vamos fazer aqui divisões. A primeira divisão dela, em números decimais, é de 38,5 dividido por 5,5 dividido por 5,5. Você pode aí também tentar fazer uma multiplicação, mas eu vou fazer aqui direto e reto uma divisão.
Para dividir esses dois aqui, eles têm que ter as mesmas casas decimais, ou melhor, a mesma quantidade de números após a vírgula. E como isso já acontece, você não precisa fazer mais nada, só precisa cortar as vírgulas. Porque caso fosse uma quantidade diferente, nós teríamos que igualar, né? Colocar ali zeros para que haja a mesma quantidade de casas decimais. E assim podemos cortar a vírgula. Outro raciocínio seria o seguinte: se eu multiplicar os dois números por 10, essa vírgula vai embora, não é assim? Então, 385 dividido para 55. Vamos começar, vai ter que dividir tudo de uma vez, tá bom? Então, vamos fazer uma pequena tabuada para poder saber disso, né? Se fosse só os 50, para chegar em 350 seria um 7. Né? Então, vamos observar se 55 vezes 7 é suficiente, tá bem? Então, ó, 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 5 é 35 novamente. Só que agora com 3 vai dar 38. Ó, deu exato. Então, ó, 55 vezes 7 dá 385 e não sobra nada. Então, ó, a primeira parte do fio nós temos 7 pedaços. Agora vamos para a outra e depois somarmos os resultados, né? 42,3 divididos em pedaços de 4,7. Novamente, se temos a mesma quantidade de casas decimais, podemos cancelar a vírgula e dividir 423 por 47. Vamos tentar aqui, ó, 47 vezes, vamos supor, 5. Caso não seja suficiente, a gente faz outra tabuada, sem problema, tá? 5 vezes 7 é 35, vai 3. 5 vezes 4 dá 20, com mais 3 dá 23, ó, é muito pouco. Então, se ó, vezes 5 é muito pouco, a gente pode aumentar um pouquinho mais aqui sem medo, né? Ó, 47 vezes 8, tá? Eu acho que 9 vai ser muito. 8 vezes 7 é 56, vai 5. 4 vezes 8 é 32. 32 com mais 5 dá 37. Então, chegamos bem próximo. Se a gente tentar fazer aqui o 9 só para desencargo de consciência, 9 vezes 7 dá 63. 9 vezes 4 dá 36. 36 com mais 6, 42. Tá vendo? Deu exato. E assim, ninguém é obrigado a saber todas as tabuadas, mas você pode ir fazendo ali com calma até chegar próximo ou exato a quantidade. Então serão 9, né? 9 pedaços aqui, não vai sobrar nada. Então, se eu juntar ali os 7 pedaços com os 9 pedaços, teremos 14 pedaços de fio e não 15. Então, a questão, eu vou apagar aqui minha tabuada, né? Para ficar melhor. Deixa eu só melhorar aqui. Isso, borracha de ponta. E vamos apagar aqui para ter um espacinho melhor. Então, quando você junta aí 7 mais 9, você vai ter 14 pedaços de fita. Ou melhor, 16, perdão, que erro, gente. Poxa, acabei ó, somando errado. Por isso que é importante você escrever, não só fazer as coisas de cabeça, né? Então, 9 com mais 7 vai dar 16 pedaços de fio. Então, ali está errado, né? Ó, haverá um total de 15 pedaços. Se ali na afirmação tivesse que fosse um número superior a 15 pedaços, tranquilo, seria verdadeiro. Mas nesse caso, haverá 16 e não 15. Então, falso. Vamos para o número 2. Número 2, nós temos um texto um pouco maior, né? Vamos ler aqui a questão final. Podemos afirmar que, certo? Ó, foram distribuídas 20 garrafas para as escolas municipais. Observe que uma garrafa que tiver menos de 2,5 não pode ser distribuída, né? Não dá para ter meia garrafa, ela tem que estar cheia, tá bem? Então, ela tem que estar exata. Em um programa de higienização bucal nas escolas, foi diluído 18,85 de flúor em 36,7 de água. Então, quando fala em diluir, o volume, gente, ele se mantém, ele não vai se estragar, certo? Não vai criar nem faltar, tá bem? Então, a gente vai juntar esses dois volumes aí em um só. Então, vamos somar. 18, ou 12,85 a gente vai somar com 36,7. Toma cuidado, tá? Porque a vírgula tem que estar abaixo de vírgula. Então, mesmo que fique esse espaço vazio, você pode completar ele com zero ou simplesmente deixar ele vazio. Cuidado não colocar o 7 lá encostado e somar errado, tá? Isso aqui é equivalente a vírgula 70. 5
8 com mais 7 dá 15, vai 1, vírgula abaixo de vírgula, vou colocar aqui um decente. 6 com mais 3 vai dar 9, e 3 mais 1 é 4. Então, 49,55. A gente vai pegar esse valor agora e distribuí-lo. A palavra distribuir significa dividir, né? Eu vou grifar ali, ó, distribuídos. Você vai dividir isso em garrafas que tem 2,5. Uma outra forma de chegar na resposta também seria multiplicando, né? Eu posso também pegar isso aí, ó, 2,5 vezes as 20 garrafas que ele promete que vai dar certo, né? Ó, serão distribuídas em 20 garrafas. E isso tem que dar esse valor daqui, né? Ó, tem que dar aqui, ó, os 49,55. E a gente sabe que só multiplicando, ó, 2 vezes 2,5 vai dar 5. Com o zero vai ficar 50. Então a resposta daqui é 50. E mesmo que eu faça lá a multiplicação normal, né? Ó, deixa o zero aqui de canto. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 2 é 4, com mais 1 dá 5. Colocando então a casa decimal dá 50. Então vê que o valor não bate, né? 49,55 não dá para encher 20 garrafas completamente, certo? Para dar 20 garrafas completamente, a gente teria que ter 50 litros desse líquido diluído. E não é o caso. Então daqui eu já posso marcar que é falso. Mas vamos aproveitar essa questão para exercitar a divisão com números decimais. Ó. Se eu tenho uma divisão com decimal, ele tem que ter a mesma quantidade de números após a vírgula. E não é o caso. Ó. Aqui tem 2 e aqui só tem 1. Então, para compensar, a gente vai acrescentar mais um zerinho ali no 2,5. E agora sim, duas casas. Podemos, então, cancelar a vírgula e dividir 4.955 por 250. Eu vou dividir apenas o 495, tá? Porque cabe mais pelo menos um 250, né? Então, se eu colocar 2 vezes 250, vai ultrapassar. Mas se eu colocar só uma vez, eu vou ter aqui, ó, 250. E a gente vai subtrair, ó. 5 menos 0 é 5. 9 menos 5 é 4. E 4 menos 2 é 2. Fazendo assim, tendo que descer ali o outro 5 para ficar 2.455. Thierry, eu já percebi que dá falso, tá? Porque na minha divisão começa por 1 a resposta, né? E ele está dizendo que vai dar 20. Então daí já dá errado. Eu sei, tudo bem, mas vamos aproveitar essa divisão para você exercitar essa parte, tá bom? Então vamos lá, 250 vezes quanto daria aí 2.455, né? Eu vou tentar fazer até o 2.250. Você sabe que precisa de 4.250 para formar 1.000. Então, para formar 2.000, nós teremos 8. Então, o nono, né, aqui ó, vezes 9, vai dar 2.250. Subtraindo assim, vai ficar 5, aqui 0, 4 menos 2 é 2, e 2 menos 2 é 0. 205 dividido para 250 não dá para dividir, né? Não cabe 250. Então a gente acrescenta uma vírgula aqui e acrescenta um zero, tá? Vou botar um tracinho nele para que você saiba que esse zero ele veio da permissão de colocar uma vírgula ali na minha resposta. 2050, ó, mais uma vez, vou fazer aqui, ó, vezes 8 para dar 2.000. Vai sobrar 50. Eu posso acrescentar um zero novamente, tá? Porque a vírgula já está lá e um número não pode ter duas vírgulas. 500 dividido para 250 dá 2. E aí sim chegamos no resto zero. Então, ó, daria para encher 19 garrafas e a última garrafa não ficaria completa. Então, mais uma vez, questão falsa. Então, se as duas elas são falsas, vamos marcar aqui a alternativa na letra D. Ó. As duas afirmativas são falsas. Toma cuidado bastante com isso, porque em algumas questões, né, você viu aqui em cima, que tinha 3 afirmativas, a alternativa correta para marcar, ela era diferente, né? Ela fala apenas uma, apenas duas, todas e nenhuma. O nenhuma está no B. Já aqui, quando tinha 2 afirmações, a parte do nenhum fica na letra D. Então, toma cuidado também com isso. É importante você ir marcando um V ou um F ao lado da questão para que você possa resolver. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa a sua curtida se você assistiu até aqui. E não se esqueça de se inscrever também no canal, já que nós temos vídeos
periodicamente sobre questões da Admitec e de outras bancas também. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Bons estudos, um bom raciocínio e um ótimo exercício. Valeu, até mais.